Fala galera, belezinha? Gaguinho aqui, canal Gaguinho Animes. Bora pra mais um recapzinho, dessa vez pro anime da Rússia, que fala russo escondido desse moleque aí, ó. Bora lá. Bom, o episódio começa com uma Masatka se apresentando ao conselho estudantil e ele deixa claro pra todo mundo que é um otaku safado, igual você que tá vendo o vídeo. Então o presidente do conselho pede pro Masatka ajudar a Masha, a irmã mais velha. Nesse momento a Yuki interrompe e faz um pedido, que a Alia, a irmã mais nova, a que fala russo, escondido, ela pede para a Alia acompanhar ela até o clube de artes para discutir sobre a próxima exibição do clube. E no caminho para o clube de artes, a Alia pede para conversar com a Yuki. Como tinha uma sala de aula vazia, Yuki sugere que as duas conversam lá. E a nossa russa Tsundere conta que vai concorrer à presidência estudantil junto com Masatka. A Yuki interrompe e diz que na verdade já sabia, que o próprio Masatka tinha contado isso para ela na noite anterior. Nesse momento, a Alia até fica um pouco suspeita, afinal de contas, por que o Masatka estaria conversando com a Yuki de noite. Mas isso passa batido e ela diz que não vai se desculpar, porque não fez nada de errado, que só queria contar a notícia pessoalmente mesmo. A Yuki diz que entende, afinal de contas, quem decidiu foi o próprio Masatka, né? Então nesse momento a Alia até quer perguntar se a Yuki gosta da Masatka, mas ela meio que para no meio da frase. Mas então a Yuki toma a dianteira e fala que não é que ela gosta, diz que ama o Masatka e, detalhe, mais do que qualquer pessoa no mundo, mais do que os seus próprios pais. Claro que de certa maneira faz sentido, afinal de contas ambos são irmãos. Porém a Alia não sabe desse detalhe e ela meio que se espanta. E quando a Yuki percebe que a Alia está espantada, ela aproveita esse momento de fragilidade da nossa linda russa e pergunta então se ela também gosta do Masatka. E a Alia tenta se esquivar, diz que na verdade eles são um amigo muito importante, que não estava falando sobre gostar ou não. A Yuki então fica um pouco insatisfeita e pressiona ainda mais, colocando a Alia literalmente contra a parede. A russa então diz que não sabe ainda se gosta ou não do Masatka, o que é mentira, ela gosta, né, obviamente. Mas deixa muito claro que a Yuki não vai conseguir ter o Masatka dela. Então a Yuki meio que se dá por satisfeita, enquanto que a Alia fica pensando naquilo que ela acabou de dizer. Então corta pra sala do conselho estudantil. O Masatka tá lá com a outra irmã, trabalhando numa coisa muito chata no computador, e ele percebe que na verdade essa irmã se dá muito bem com esse tipo de trabalho. Entretanto, a outra mina de cabelo curto, a Chisaki, é um desastre completo. Na verdade ela é tão desastrada que o presidente pede até para ela ajudar na biblioteca, o que na verdade foi só um jeito de tirar ela dali pra que ele próprio começasse a arrumar a bagunça dela. Então a Kujo pede para fazer uma pausa para um chá. Masatka diz que prefere chá com geleia depois dela dar algumas opções. E ele diz, na verdade, que é uma maneira russa de beber o chá, que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas tudo bem. Afinal de contas, eu não sou russo. Então ele pergunta se chá preto era servido somente no inverno russo, e ela diz que, na verdade, depende da família, já que a mãe dela gostava de chá o ano inteiro, então eles bebiam direto. Então, em seguida, ela pergunta se ele tinha muito conhecimento sobre a Rússia, sobre a cultura russa do modo geral. Ele mente, ele fala que não, que ele só viu um pouco sobre a Rússia em alguns filmes que ele assistiu com o vô dele. E mentalmente ele diz que na verdade esses filmes foram só uma porta de entrada, porque depois ele estudava que nem um louco para conseguir se comunicar com a amiga de infância. Depois ele lembra da mãe dele, que também gostava de chá, e ele fica meio triste. Mas é uma cena rápida, porque a Alia e a Yuki voltam, e o Masatka rapidamente nota que aconteceu alguma coisa, porque a Alia tá meio emburrada. Mas apesar de estar emburrada, quando ela entra, ela senta do lado do Masatka e ainda puxa a cadeira, bem pertinho dele. E ela justifica, ela fala que na Rússia é uma superstição, né, que mulheres mais jovens não sentam na ponta da mesa porque elas não conseguem se casar. A irmã mais velha até confirma essa história, mas você percebe no olhar dela pra Yuki que ela na verdade só queria marcar presença. A irmã mais velha até pergunta brincando se a Alia tinha encontrado alguém com quem ela queria se casar. Ela fala que não, que só não queria sentar na ponta. Então ela fala em russo que tá muito cedo pra casar e o Masatka meio que concorda, afinal de contas ele entende tudo que ela fala. E aí ela pega uma quantidade de geleia absurdamente grande pra comer com chá. É a primeira vez no episódio que a gente vê que ela gosta muito de coisa doce. Bom, depois disso eles estão indo embora pra casa já. E o Masatka sugere que eles entrem no restaurante para conversar um pouco sobre a candidatura deles ao conselho estudantil. Então ela fala em russo que gostaria que fosse um encontro, o que acaba não sendo, né? Era só uma reunião. E o Masatka fica meio confuso. Afinal de contas ele também é um otaku e ele é bem lerdo para esse tipo de coisa. Igual você que tá assistindo o vídeo que provavelmente não tem namorado. Desculpa aí. A Alia pediu um monte de doce, um sorvete, uma soda. Achei que parece uma soda. Vamos fingir que é uma soda. E aí o Masatka pergunta se tinha acontecido alguma coisa entre ela e Yuki. Ela fala que não e pergunta se ele e a Yuki namoram. E ele nega. E ela fica surpresa.
Ele tenta explicar sem contar que eles são irmãos. Basicamente ele fala que a Yuki não é uma pessoa tão legal quanto a Alia pensa, que ela só tá na verdade brincando e vendo a reação da Alia. Então ele começa a falar bastante sobre a eleição, como eles podem vencer a Yuki. E vai um tempinho nisso, e no final das contas a Alia, ela na verdade não tá nem escutando direito, ela tá mais puta com a situação porque ele parece não estar nervoso, enquanto que pra ela aquilo ali era uma espécie de encontro, né? Nisso ela acaba mordendo e destrói o canudinho que ela tava usando. Coisa que no Brasil não dá pra fazer, porque aqui a gente usa uma merda num canudinho de papel. Então ela pega uma colher e começa a devorar aquele sorvete. A Masachika pergunta se tá tudo bem e ela diz que sim. Então ela tem uma ideia meio engenhosa. Dá um beijo indireto nele. Ela aproveita que ele disse que o sorvete dela parecia bom, então ela pergunta se ele quer um pouco. Ele nega inicialmente, mas depois ela insistir muito, se levantar, colocar a colher na frente da boca dele, pedir pra ele abrir a boca, ele cede e recebe o beijo indireto. E essa é uma daquelas cenas que só fazem sentido em anime. Afinal de contas, o Japão é o único país do mundo com um beijo indireto é algo constrangedor. Aliás, eu acho que é o único país do mundo em que isso é considerado um beijo indireto. Nos outros lugares é só dividir uma colher. Então depois dessa palhaçadinha eles ficam meio desconfortáveis e voltam a falar da eleição e sobre as estratégias para vencer a Yuki. Eles usam até o atual presidente como exemplo. Porém a colher que eles compartilharam ainda tá lá em cima da mesa intocada. E ambos sentem vergonha de pedir uma colher nova. Então, por conta disso e para ter um motivo de ter mais uma colher, o Masachika pede algo para comer. E aí ele pede uma nova colher. Sim, ele pediu algo para comer só para pedir uma colher. É isso mesmo. Então ela brinca, fala que ele é um pouco infantil por se preocupar com isso, enquanto ele diz que ela na verdade é muito casual sobre esse tipo de coisa. E ela fala em russo que na verdade ela só faz isso com ele. Então eles voltam a falar sobre a eleição e o Masachika diz que precisa fazer um bom discurso e tudo mais, que ela precisa ter uma boa presença, mas que ela não deve se preocupar em fazer nada muito diferente, afinal de contas ela é naturalmente cativante. Então ela dá uma corada bem fofinha e fala novamente em russo, que gostaria de receber mais elogios. Ele fica meio sem graça e ele oferece um pouco do que estava comendo para ela. E era uma comida bem picante, ela come e basicamente quase que chora. E ele meio que tem um pouco de prazer em ver essa cena. O que é mais estranho ainda, já que ele ficou com vergonha de um beijo indireto, mas sente prazer em ver uma menina agonizando na frente dele. Enfim, depois eles vão embora e aí corta pro dia seguinte, na sala do conselho, onde a Yuki apresenta uma integrante nova, outra menina bem bonita, que chama Ayamo Kimishima. Ela parece que fala de um jeito bem formal e aparentemente ela e o Masachika já se conhecem. E ela até fala que conta com ele. E aí o episódio acaba. Bom, foi isso galerinha, o recapzinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um likezinho, já se inscreve no canal pra me ajudar, beleza? Tamo junto, é nóis.